Fala galera, tudo bem? Tô aqui hoje com o Nathan Schutt, bicampeão da PFL pelo peso leve. Tudo bem, Nathan? Tudo bom? Hoje é que a gente vai falar bastante sobre sua carreira, também quero saber um pouco mais sobre a PFL, mas para a gente começar nosso papo, eu quero saber como que surgiu o seu interesse pelas artes marciais. Você é faixa preta de jiu-jitsu, também campeão brasileiro de Muay Thai. Como que você ingressou na luta? Como tudo começou? Então, eu iniciei nas artes marciais, na luta lá em, eu não me engano, era 2007, e eu comecei até, eu sempre falo isso daí em toda entrevista que eu dou, até quando eu converso, né, o pessoal pergunta porque eu iniciei, né? Aí eu explico que na época eu treino, eu não, na época eu não treinava ainda, mas eu sempre queria treinar, tipo, queria treinar Kung Fu porque é o que eu via na TV, né? Tipo, o filme do Jack Chan, do Bruce Lee, então eu gostava bastante. Só que o que acontecia? Na época eu sofria bastante bullying, né? A gente não nem considerava, nem sabia o que era bullying naquela época, mas naquela época eu apanhava bastante da rua, dos meus amigos, na escola. Aí eu disse, não, eu preciso fazer alguma coisa, porque ou eu vou continuar apanhando e indo para casa, ou eu vou pegar, sair na mão com os caras, vou bater nos caras, porque assim já não dá. Aí eu fiquei aquele tempão, aí eu ouvi falar de um cara que tinha treinado Muay Thai. Aí ele falou: tem uma academia perto da tua casa. Aí eu me lembro que eu juntei, trabalhei quase que uns 6 meses para juntar dinheiro para conseguir pagar a mensalidade na época, acho que era tipo R$ 45, sabe? E aí eu juntei dinheiro e comecei a treinar, mas foi por conta disso, que eu queria me defender, não queria mais apanhar, né? Caramba, e por que você sofria tanto bullying assim nessa época? O que você aprontava? Na verdade, como eu andava com o pessoal que era um pouco mais velho que eu, assim, um pouco mais velho, né? Tipo, uns 3, 4 anos naquela época, eu tinha tipo 15, 14 anos, eles tinham 18, 19. E aí o pessoal se folgava porque, tipo assim, eu já era um cara, tipo, tamanho deles, assim, grande, assim, já era meio fortinho, só que eu era muito medroso. Aí eles se folgavam em mim, aí me batiam. Aí era coisa de moleque, né? E aí eu me lembro que eles me batiam e eu disse, caramba, cara, não aguento mais ficar apanhando e indo pra casa, velho. E tinha alguma referência da luta, assim, que você falava, putz, um dia eu quero ser que nem esse cara, tirando as referências de filme, tinha algum lutador que você se inspirava, assim, no seu início? Não, na época eu não, tipo assim, eu não conhecia nada, era por fora da luta. Eu conhecia, tipo, só tipo assim, Mike Tyson na época, eu conhecia o Mike Tyson, sabia quem que eram os caras do tipo do boxe, mas do MMA eu não tinha muito, nem do Muay Thai, nem do Jiu-Jitsu, nem de nada. Eu só conhecia só mesmo o pessoal do boxe, o Mike Tyson, o Muhammad Ali, mas era só a única coisa que eu conhecia. Eu não tinha muita referência do mundo do MMA ainda, né? Entendi. E você é de Joinville, né? Cidade também do Vitor Miranda. Você acha que essa cidade traz bastante lutadores? Assim, inclusive o Vitor foi meu primeiro entrevistado aqui do canal, você é meu segundo entrevistado de Sério Joinville. mesmo? Olha só que legal. Eu fui para Coincidência. Joinville, inclusive, fazer entrevista com o Vitor, eu fiz presencial, fui para Joinville e tudo. E Olha você é só. meu segundo entrevistado de Joinville. Olha só que legal, coincidência. Na verdade, eu comecei a treinar na época numa mesma equipe que o Vitor era o que o Vitor treinava, né? Que o Vitor, na verdade, a equipe era do Vitor, né? Na época do Vitor e do treinador dele, que era a M13. Na época que era a equipe de Muay Thai. E aí eu comecei a treinar, mas eu não conhecia o Vitor. Eu fui conhecer. Quando eu comecei a treinar, eu fui saber quem que era o Vitor, vi todos os títulos. Aí eu, pô, o cara é. Pô, o Vitor é encarnado aqui de Joinville. Aí eu comecei a me inspirar, entendeu? Mas naquela época que a gente começava a treinar, tipo, eu não conhecia ninguém. Aí eu comecei a ver o Vitor, comecei a acompanhar o mundo da luta, do Muay Thai, do Jiu-Jitsu, do MMA. Aí que eu fui me apaixonando por esse meio, né? Mas a intenção não era nem ser lutador nem nada. A minha cabeça era, eu tenho dinheiro, eu vou trabalhar só para pagar só a primeira mensalidade. E quando tiver bom ali, um mesinho, dois, aí eu parto fora, aí eu já tô sabendo me defender na minha cabeça, né? Só que aí eu comecei a treinar, vi que eu era bom, aí fiquei, né? Eu também dos seus cinturões ali atrás, né? Sim. Bicampeão. Como que foi conquistar esse título duas vezes, ganhar o prêmio de US$ 1 milhão duas vezes? Como que foi tudo isso para você? Na verdade, para mim foi um negócio tipo de um tipo um sonho, sabe? A realização de um longo tempo de trabalho, né? Eu sempre agradeço muito a Deus porque eu vim lá de Joinville, então eu tinha condição, a maioria, eu acho que 80% dos atletas de MMA do Brasil tem uma condição bem ruim, né? Eu digo condição de não tem uma família que tem uma classe, não tem, tipo, grana para se manter, sabe? Treinando, fazendo as coisas, competindo. Então é bem complicado. Isso aí eu vejo não só no meu caso, mas no caso de 80%, né? Só, tipo, 20% que tem uma grana e que consegue fazer só isso. Mas a grande maioria tem que treinar, dar aula. Então
quando eu consegui ser campeão da primeira edição, para mim foi a realização de um trabalho, assim, de muito tempo treinando, se dedicando, lutando, passando perrengue para conseguir depois, naquele momento, depois de muitos anos, conseguir ser campeão. E na segunda edição, você acha que rolou uma pressão a mais, como você já tinha ganho a primeira? Rolou uma pressão, às vezes, de você ou da própria galera que estava ali também disputando? Fala, putz, ele já ganhou uma vez, tenho que ficar de olho e ir mais firme. Você acha que teve um pouco disso, assim? Acho que sim, né? Porque quando eu entrei, eu era tipo underdog, era o cara azarão. Aí depois que eu acabei consagrando campeão da primeira edição, aí todo mundo bota o olho no campeão, né? Mas é o engraçado como o PFL tem essa forma de torneio, eu entro no segundo, eu entro em todos os torneios como um cara normal. Apesar de eu fui campeão nas últimas duas edições, eu entrando para esse ano ia ser a mesma coisa. Eu ia passar pelas preliminares, fazer as duas lutas ali, me classificar com a pontuação para os playoffs, para depois dos playoffs, se eu me consagrasse campeão nas duas lutas, aí eu iria para a final, né? Então até rola um negócio, porque até na primeira luta, todo mundo, tipo assim, o cara que vai lutar comigo vai lutar com o campeão, entendeu? Então, se ele ganhar, mesmo que ele não tenha ganhado o torneio, ele diz assim, eu ganhei do cara que foi campeão nas últimas duas edições, então rola um pouco disso aí, então rola uma pressão até às vezes de mim mesmo, sabe? Dizer, pô, eu sou o campeão, mas, bom, eu não posso pensar assim, eu tenho que chegar a lutar com o cara igual como se eu fosse nem na primeira temporada, sabe? Uhum. E como que você lida com o seu psicológico, às vezes, para aliviar um pouco essa pressão, também a autocobrança? Como que funciona isso dentro da sua mente, assim? Então, essa questão do psicológico, eu vejo que o atleta tem que ter um psicológico muito forte, porque a gente sabe que os momentos ali antes da luta, ou na semana da luta, ou que antecedem bem a entrada do atleta ali no cage, é bem complicado, porque tu sente uma pressão. É difícil o cara falar que não sente uma pressão. Então, eu lidava muito com isso, assim, eu ficava com muito medo. Eu sempre falo bem abertamente, não digo que... Não é que eu não tinha medo de lutar, mas dá uma pressão, assim, no cara, um receio de ter que lutar, entendeu? De caminhar até o cage. Então, eu sempre teve essa pressão em mim, só que eu sempre comecei a pensar assim, bom, eu não vou lutar só para ganhar, eu tenho que lutar para dar o meu melhor e o resultado vai vir com o melhor que eu der. Eu sei que eu vou treinar, nunca vou deixar uma brecha para dizer assim, eu treinei pouco, eu fiz pouco, a minha dieta não foi bem feita, entendeu? Então, eu sempre tento fazer as coisas para deixar ela mais limpa possível para que eu chegar lá e dizer, não, eu fiz tudo que eu posso, agora eu só vou chegar aqui, me divertir, fazer a minha estratégia, ouvir meus corners e a vitória é consequência disso, né? Sim, e falando um pouquinho do prêmio, eu queria saber, assim, como que você administra esse valor, porque, querendo ou não, é um valor muito bom, né? Até se a gente for converter em real, eu sei que você mora nos Estados Unidos, mas pra gente é, tipo, um absurdo, assim, é um valor muito grande. Teve algum sonho que você queria realizar, que você conseguiu através do prêmio, ou alguma coisa que você fala, putz, um dia ainda quero conquistar tal coisinha e você acabou usando, assim, pra essa finalidade? Assim, eu não tinha alguma coisa que eu quisesse comprar muito que fosse caro, assim, sabe? Que eu tinha, que eu queria, sempre, tipo, eu só queria, ao longo da minha carreira, né, tipo, ter uma condição boa para mim conseguir somente treinar, né? Que sempre eu dividia os horários de treinos com outra coisa, o trabalho, ou aula que eu tinha que dar. Então, eu queria sempre dizer, eu quero chegar, acordar de manhã, fazer minhas coisas, tomar meu café e treinar, voltar, descansar e me preparar depois para o outro treino. Então eu sempre quis fazer isso, né? Mas sempre foi difícil por conta do trabalho e outras coisas que eu tinha, somente aqui nos Estados Unidos, né? Então, quando eu fui campeão, não tinha assim nada de tão caro que eu quisesse comprar. Eu comprei meu carro, comprei minha casa própria, né? Tipo assim, comprei a casa própria e, tipo assim, vivo tranquilo, consigo viver uma vida bem desses prêmios, entendeu? E sempre agora que eu sou campeão e que meu nome foi visto, assim, sabe, no MMA, no cenário mundial, então eu vejo quão bom eu sou e agora eu só quero continuar nesse caminho até chegar nos meus futuros objetivos, né? Uhum. E quais seriam esses futuros objetivos? Então, eu sempre tive o desejo muito tempo, né, de entrar, eu quero entrar no UFC, mas o meu desejo de entrar no UFC não era nem por conta de, eu quero entrar no UFC porque é o maior evento. Não, eu tinha na minha cabeça porque eu queria entrar no UFC, porque eu queria ganhar dinheiro com luta. E a gente sabia que o UFC era basicamente o UFC e Bellator eram os eventos que pagavam bem nessa época, né? Até hoje, né? Então eu tinha de eu vou lá, luto no UFC, se eu ganhar um bônus, pelo menos, pô, ganho uma grana, aí tu já converte o dólar pro real, né? Na época que eu vivia no Brasil, né? Mas depois que eu entrei no PFL, mudou tudo isso aí. Minha cabeça, então, não é mais
lutar somente no UFC, mas é lutar nos maiores eventos. Então, eu tenho ainda um contrato com esse ano, talvez eu vou ainda rever meu contrato no ano que vem para talvez lutar na próxima edição do PFL, mas de qualquer forma eu quero estar lutando nos maiores eventos com os maiores atletas, não especificamente no UFC, mas que seja no Bellator ou talvez no UFC, ou até mesmo no ONE UFC que eles realizam, que eles fazem lá na Ásia, né? Mas é estar lutando o meu nome nos maiores eventos de MMA do mundo, né? Uhum. E falando até um pouco sobre o UFC, a UFC é uma organização onde os atletas são muito conhecidos pelo grande público, né? Onde eu acho que tem mais reconhecimento, assim. O que você sente falta, às vezes, que não tem em outras organizações que você fala, putz, por que o UFC mira, tipo, os atletas são tão conhecidos no UFC e às vezes nas outras organizações não? Por que você acha que acontece um pouco isso? Eu acho que é por conta que o UFC já vem fazendo o trabalho deles, né, há um longo tempo, né, já desde a época dos primeiros UFCs, desde daquelas primeiras edições, né, que a gente via que era arte marcial contra arte marcial. Então esse trabalho que eles vêm fazendo já é de muitos anos, né. Então eu acredito que por conta disso eles criaram um nome muito grande. Então todas as pessoas que conhecem às vezes o MMA, eles nem conhecem por o nome do esporte MMA, mas conhecem, tu luta o UFC. Tipo assim, a pessoa nem conhece, sabe? Mas sabe que pergunta se tu luta UFC. Tipo assim, é tipo que nem tu perguntar, tu é jogador de futebol ou tu é jogador do Barcelona? Tipo assim, tá entendendo? Então o pessoal conhece muito o UFC por conta disso, é um trabalho que eles vêm fazendo, né? Então eu acredito que os atletas que entram ali acabam tendo até mais mídia do que qualquer outros atletas que estejam lutando nos outros eventos, né? Uhum. E falando um pouquinho sobre essa época atual, né? O UFC meio que largou na frente aí e colocou os eventos para rolarem, as lutas estão acontecendo. O que você acha? Você acha que foi algo um pouco precipitado ou ok? Porque eu vi que a PFL, pelo menos, acho que só vai voltar no ano que vem, né? O que você tá achando de tudo isso, dessa época, assim? Então, como eu treino aqui na América Top Team, a gente, 80 ou 70% dos atletas, 70% dos atletas que treinam ali são atletas do UFC, né? Então eu vejo que a galera tava com sede de luta, né? Eu sei que todo mundo, né? Todo mundo sabe, eu acho que tem um público também que não sabe, que às vezes acha que o atleta recebe mensal ou recebe alguma coisa do UFC ou de qualquer outra organização, né? Mas o atleta só recebe quando luta, né? Então a maioria desses atletas querem estar lutando porque, tipo, precisam, tô 6 meses. Estou um ano sem lutar, preciso de dinheiro. Então, a maioria desses atletas, enquanto tem os atletas querendo lutar, vai ter, eles vão fazer o evento deles. Então, eu vi que ali na academia os caras estavam treinando, a hora que rolar, a gente já está preparado aqui. Foi o que aconteceu, né? A maioria dos caras que fizeram, que lutaram aqui da academia, que lutaram no UFC, já estavam treinando já. Então, para eles, basicamente, não afetou muito, sabe? A questão do UFC ter parado, porque a hora que eles vai ter evento daqui a um mês. Os caras já estavam preparados, sabe? Então eu vejo que enquanto tem os atletas querendo lutar, os caras vamos fazer em tal lugar, a gente pega e faz. E eu acho que para os atletas acabam sendo bom, porque os atletas se recebem só quando lutam. Então, para eles precisam estar lutando. Isso é o trabalho, né? Sim, com certeza. E falando um pouquinho desse ritmo de lutas, né? Você é um atleta que está sempre muito ativo, você luta a cada 2 meses, você já chegou a fazer 2 lutas no mesmo dia. Como que você consegue manter um ritmo bom de treino, mas também sem se lesionar, que acho que é um risco aí quando você está muito ativo, né? Como que você faz para equilibrar tudo isso? Aí eu conversei muito com os meus treinadores, né, com todos os meus treinadores na American Top Team, e a gente chegou no consenso para fazer isso da melhor forma possível, porque o atleta lutar uma, 2 vezes por ano, até 3 vezes no ano, é uma coisa com um período entre uma luta e outra, né? Mas tu lutar, tipo assim, em 7 meses, 5 lutas, tipo assim, é bem complicado. Então tem que ser um planejamento bem feito entre uma luta e outra para tu não se machucar, nem se lesionar, ou nem dar um overtraining, né? Então foi bem feito mesmo junto com o meu preparador físico, o VV, o meu treinador, o Parrumpa, que é o treinador do meu de jiu-jitsu, o Catel, o Macarrão, a gente sentou, vamos fazer assim, o schedule vai ser esse. Eu chegava às vezes, tô um pouco cansado, então vamos fazer esse treino aqui um pouco mais moderado. Então tem que ter tem que ter um relacionamento bom dos atletas com o do atleta com os coaches dele, né? Para chegar bem. Então eu consegui fazer isso nesses 2 anos, mesmo fazendo bastante luta, consegui fazer da melhor forma que eu não me machuquei e consegui sempre chegar bem para as lutas, apesar de eu perder bastante peso em cada luta, eu tinha que perder peso, então eu consegui fazer da melhor forma possível junto com os meus treinadores, né?
Uhum, com certeza. E você treina na American Top Team, né? Como você já falou. O que que você sente de diferente, assim, das outras academias para American Top Team? O que que você sentiu mais de mudança quando você foi para lá? Eu sou suspeito, porque eu sempre, pra mim, era um sonho treinar na American Top Team desde 2010, quando eu vi o Pitbull, o Thiago Pitbull disputando cinturão com o Sam Pierre, eu olhava assim, cara, os caras têm muito atleta dessa academia. Ou os caras têm uma coisa que eu sempre vi, os caras entravam com a logo estampada na American Top Team era 3 4 5 atletas. Caramba, velho, o que é isso daí? Os caras é uma marca, esse troço aí, o que é? Aí depois eu fui descobrir que era uma equipe, né? E eu disse, caramba, velho, eu quero treinar. E eu sempre quis treinar, e fiquei um bom tempo para vir para cá, né? Aí eu consegui, quando eu cheguei aqui, eu vi que é um, tipo assim, os caras estão, assim, anos-luz na frente de várias equipes, né? Porque ser uma equipe grande, que já tem há muitos anos também, né? Esse negócio de ter a equipe já ter há vários anos já também ajuda. Então, eles têm uma administração boa. O Dan Lambert, que é o dono, é um cara que, assim, gosta da luta, ele gosta de estar ali, entendeu? Então, isso aí ajuda. Eles tentam fazer da melhor forma possível para os atletas, em questão de investimento de equipamento. A academia é um brinco, não tem o que falar. Os treinadores são, na minha opinião, sempre eles buscam ter os melhores treinadores, bastante treinadores. Eles têm 2 ou 3 treinadores de cada modalidade. Então, eu vejo que os caras estão bem na frente, assim, nesse quesito de MMA, apesar de ser um esporte muito novo, né? O nosso esporte. Sim. É, e falando um pouquinho sobre companheiros de treino, recentemente o Colby Covington saiu da academia, né? É, vocês tinham algum tipo de relação? Como que era o Colby na academia? Você tinha contato com ele, alguma coisa do tipo? O que que você achou dessa saída dele? Eu até fiquei um pouco, não fiquei surpreso, né? Eu até imaginei que talvez fosse acontecer isso pela parte dele, mas eu sempre tive uma relação com ele, tipo assim, tranquila, de boa. Ele passava, me cumprimentava, perguntava como eu tava. Até já tinha ajudado ele em algumas lutas, ter feito sparring com ele, né? Já tinha feito alguns sparring com ele para algumas lutas dele. Então, eu tinha um relacionamento bom, mas assim, 80% da academia não gostava dele, até mais, né? Quase todo mundo, ninguém gostava do cara, então ele acabou criando uma relação bem ruim dentro da academia, sabe? De os caras às vezes ter que separar os caras, senão os caras iam se pegar na porrada. Então, isso aí foi ruim, mas comigo, com ele, tipo, eu tinha uma relação boa com o cara, sabe? Eu treinava, não ligava porque ele fazia, porque eu sei que o cara fazia. Ele não é que ele não gostava, ele falava mal do Brasil, não é que ele não gostava do Brasil, mas ele fazia aquilo para vender. Então, eu não tomava as dores, sabe? E disse, cara, eu não vou. Eu treino ali com o cara é tranquilo, nunca me desrespeitou, então eu sei que ele fazia isso só pelo business mesmo, sabe? Uhum. Mas você acha que esse lance dele ter brigado com o pessoal até dentro da própria academia também faz um pouco parte desse marketing ou ele se excedeu realmente? Não, eu acho que faz parte do marketing. Eu acho que, na verdade, na minha opinião, eu tava vendo um vídeo, na minha opinião, ele, tipo, se excedeu, ele não precisava ter feito certas coisas, ter falado mal tipo, que nem no caso dele com o Masvidal, sabe? Então, eu acho que ele acaba tendo que sair ali, acabou saindo da academia porque já não tinha mais clima, mas eu acho que ele se excedeu muito nas declarações dele, né? E, tipo, às vezes isso daí por quê? Por um pouco mais de mídia, por um pouco mais de seguidor, sabe? Não, às vezes não vale a pena. Se tu pesar assim na balança, pô, será que valeu a pena? Valeu? Virou um cara que, tipo, virou um monte de gente não gosta dele, sabe? Virou vilão, mas um vilão que, tipo assim, o pessoal não gosta mesmo, sabe? Não é só um vilão que faz na trama ali que fica legal, não. Não, tipo o Shai Sonnen, né? Que na época que falou mal do Brasil, mas todo mundo gosta do cara, né? Então ele ficou mesmo assim, ninguém gostava do cara mesmo. Então, eu acho que às vezes não vale a pena, sabe? Tu ter que fazer isso aí para ganhar um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de seguidor. Tipo, não vale a pena. Uhum. E até que ponto você acha que é válido o trash talk, assim, nesse sentido? Você acha que tem um limite? Você provoca? Como que é o seu estilo, assim? E o que, que você acha que, até que ponto é válido, né, o trash talk? Então, eu acho que dentro do esporte, para a venda da luta, eu acho que acaba tendo um trash talk saudável, não saudável, não sei dizer como dizer uma parada saudável, mas tu tem que ter até um certo limite, né? Eu acho que quando tu desrespeita muito o atleta, ou passa do limite, ali tem um certo limite, né? Então, acho que fica até meio chato, né? Então, mas isso aí vai, né? Tem vários atletas que fazem isso. O Conor McGregor foi o cara aí que mais se deu bem com isso aí, soube fazer de uma forma ali que
fez o que fez, né, com ele. Era um cara da Irlanda, chegou ali e se tornou que talvez o nome que mais ganhou dinheiro no MMA, né? Lutou com o Mayweather, então, nesse caso, mas eu acho que tem que saber fazer e tem um certo limite, né? Sim, concordo também. Quero partir para uma curiosidade agora. Seu apelido é russo. Como que surgiu esse apelido? Então, na época eu fui treinar na academia do Minotauro, lá na Tinogueira, no Recreio, e quando eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém, então eu tinha muita vergonha, sabe? Eu, tipo, vou chegar aqui no treino. Eu cheguei no treino, era o treino do Everaldo Penco, eu cheguei, tipo, atrasado, velho. E eu disse, caramba. Só que o Everaldo me conhecia. Aí eu falei, mestre, eu só apontei assim, mestre. Entrei assim no tatame, mestre. Ele falou, pode entrar aqui, faz aqui com o Toquinho. Aí eu fui fazer uma posição com o Toquinho, aí comecei a fazer, era até um leg lock, era só drill, né? A gente tava fazendo só drill. Só que eu tava fazendo errado, e ele olhando assim, ele tava em pé assim, eu tava no meio das pernas dele fazendo a posição e ele olhando assim, aí ele falando assim, ele tipo olhava para mim e falava assim, ah, faz assim, eu não falava nada, eu fiquei quieto, né, eu tipo tava com vergonha e eu tentando fazer, aí uma hora ele pegou e falou assim, ô mestre, de longe assim, ô mestre, esse gringo aqui não sabe fazer essa posição certo. E aí todo mundo, eu, tipo, como eu era tipo meio bem loirinho assim, sabe? Aí o pessoal achava que eu, como treinava alguns russos e americanos ali, eles achavam que eu era gringo ou russo mesmo. Aí falava, ô russo. Eles iam tentar falar inglês, hello, hello. E eu falo, não, não, eu sou brasileiro, eu sou brasileiro. Aí os caras me apelidaram de russo, ficou ô russo, ô russo. Aí por isso que ficou russo, né? Muito bom. E você é super jovem, né? Você tem 28 anos, tá 9 anos no MMA profissional. O que você ainda quer conquistar aí ao longo da sua carreira? Porque você tem muito tempo, né? Não chegou nem nos 30 ainda e já é um sucesso aí, campeão e tudo mais. O que você pensa, assim, para os próximos anos, além do fato que você já falou de possivelmente entrar no UFC? Então, eu penso que ainda tem alguns anos aí de MMA, né? Graças a Deus eu não me machuquei ainda tão feio. Eu já machuquei meu joelho, machuquei algumas coisas, mas graças a Deus eu tenho me cuidado, assim, sabe? Então eu que penso talvez lutar, talvez futuramente no Bellator, até porque lutar todos os torneios, não sei mais quantos torneios, talvez eu fosse aguentar fazer várias lutas no ano, né? Então, talvez lutar num Bellator ou futuramente no UFC. Eu creio que se eu fosse para qualquer um desses eventos, eu faço top 5 ou até top 10 com qualquer um do plantel que o UFC ou o Bellator tem. Eu acredito muito em mim, sabe? Eu já pensava isso antes do torneio. Eu já disse, cara, eu sou bom, eu posso enfrentar qualquer um. Tanto que quando eu lutei no primeira vez do torneio, todos os caras que eu lutei foram ex-UFC. Então eu disse, poxa, eu só lutei com os caras ex-UFC. Consegui ganhar, consegui lutar bem, então eu sei, eu acredito, e isso foi só se firmando, né? Depois eu fui campeão da segunda temporada, a mesma coisa. Assim, não, eu creio que eu tenho potencial para estar ali. Então, acho que é isso, né? Com certeza. Nathan, para a gente encerrar nosso papo aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera que acompanha seu trabalho, para quem curte você dentro do octógono, também nas redes sociais, fica à vontade. Então, eu sempre falo, né? Eu comecei lá com 15 anos, comecei a treinar, né? E falo isso pra galera, até pra galera que tá começando a treinar, né? Que, tipo, continue treinando, às vezes vai ser muito mais difícil do que até a pessoa imagina, né? Às vezes eu imagino, pô, vou conseguir, mas não, às vezes é muito mais difícil e um caminho muito mais longo, né? Mas eu sempre tive muita fé, eu sou cristão, né? Sempre tive muita fé em Deus, eu disse, pô, Senhor, eu vou fazer isso e eu vou fazer até onde dá. Eu vou fazer até onde eu conseguir, né? E eu fiquei muito tempo assim passando, como eu falei, tipo, nunca passei fome, mas tipo assim, passava perrengue, sabe? Tipo, poxa vida, até quanto que vai valer esse meu sonho, né? E o tempo tá se passando, o que que eu vou fazer quando eu chegar com meus 30, 40 anos, eu ainda vou ter nada, conquistado nada e vou ter só ter sido um lutador, mas acreditem nos sonhos que no tempo de Deus as coisas vão acontecer e sempre tenta fazer o máximo, né? Eu digo, né? Deus me abençoou muito de eu ter conseguido chegar até aqui os Estados Unidos, ter conseguido entrar no torneio, mas o que ajudou foi porque eu estava sempre treinando, eu sempre treinava, não fazia esforços, eu ia do sul onde eu morava até o norte da cidade para treinar, então não tinha tempo ruim. Eu fazia o máximo que eu podia, eu treinava de tudo. Então eu disse, poxa, a hora que a oportunidade bater na minha porta, eu tenho certeza que eu vou estar preparado, né? E quando Deus me abençoou, eu consegui. Então, eu sempre falo pra galera, corre atrás dos sonhos, mas trabalha bastante, bem duro, porque quando Deus abençoar e as portas abrirem, tu vai estar preparado ali, né?
Com certeza. Eu falei octógono, mas na verdade acho que é decágono, é isso? Eu acho que é, não sei direito te falar. Eu fiquei pensando, eu falei, putz, eu falei octógono, mas acho que não é. Nathan, muito obrigada pelo nosso papo aqui, pela nossa entrevista. Valeu mesmo, prazer te conhecer. Espero que um dia a gente bata um papo pessoalmente aí também, né? Agora essa época só por videochamada. E muito sucesso na sua carreira. Obrigada. Muito obrigado, prazer e um abraço para toda a galera que acompanha. Valeu. Valeu.